Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o próximo mistério do canal. E no caso, o mistério escolhido é sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Vocês por acaso já ouviram falar da Ferrovia do Diabo? Ferrovia da Morte? As duas são a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Se você já ouviu falar, ou se você ainda não ouviu falar, eu convido você a fazer comigo uma viagem ao passado, aos trilhos dessa ferrovia que percorreu a floresta amazônica. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ela está localizada às margens dos rios Madeira e Mamoré, dois rios que deram nome, por isso o nome da estrada, Estrada de Ferro Madeira, Rio Madeira, Mamoré, Rio Mamoré. E outra coisa que podemos dizer a respeito da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é que ela teve uma trajetória épica. Por que eu digo isso? É porque no início de 1870 a 1912, que foi o período de sua construção, aconteceram muitas coisas. E muitos acontecimentos, como por exemplo, a interrupção de sua construção por 3 vezes e também inúmeras mortes. Daí o nome, Ferrovia da Morte, Ferrovia do Diabo também. Então, agora vamos entrar na história, o porquê da construção dessa ferrovia. Bem, no início do século XIX, estava tendo o período da borracha. Então, era necessário construir algo que escoasse, fizesse com que a borracha escoasse para o Oceano Atlântico. A Bolívia, no período de 1846, teve uma ideia. Ela precisava escoar a borracha, sendo que ela não conseguia escoar a borracha pelo seu território. Então a ideia era escoar por o Oceano Atlântico. Porém, para fazer esse percurso, ela teria que ir pelo meio fluvial, pelos rios, e teria que enfrentar cerca de 20 cachoeiras, ou seja, sem chance. Em contrapartida, o Brasil, ele queria ter uma nova rota para o estado do Mato Grosso, porque antes era só por meio da Bacia do Prata, ou seja, pelo Rio Paraguai. Verificando a concordância entre esses dois países e a necessidade de uma construção de uma ferrovia que ajudaria tanto a Bolívia quanto o Brasil, iniciou-se a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. O início da construção foi em 1870. Em 1º de março de 1871, o coronel norte-americano George R. Church, vou colocar o nome dele, que eu posso estar falando a pronúncia errada, ele recebeu a concessão dos dois países, Brasil e Bolívia, para a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Então ele constituiu a seguinte empresa. Vou colocar aqui embaixo o nome, porque eu posso falar errado, então eu prefiro colocar. Constituiu esta empresa. E contratou também uma construtora britânica para fazer a ferrovia, que é essa empresa aqui que eu vou colocar aqui embaixo, porque também o receio de falar errado e a pronúncia errada eu prefiro colocar. Foi essa a empresa que foi chamada para construir inicialmente a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Sendo que um ano depois, em 1872, essa empresa, que é a empresa britânica Public Works, ela decide entrar na justiça britânica para rescindir o contrato celebrado da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, como também pede indenização. E qual o fundamento dela? O fundamento dela para pedir a indenização e a rescisão do contrato foi condições subhumanas da região. Então, durante o período em que esta lide estava ocorrendo na justiça britânica,
outras duas empresas foram chamadas para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nesse caso, foi chamada uma empreiteira norte-americana, já que a britânica estava em lide, né? Então foi chamada esta empresa aqui, norte-americana, que assinou um contrato em 17 de setembro de 1873, cujo objetivo era construir 15 quilômetros de ferrovia, sendo que, após a primeira morte, toda a comitiva voltou de volta para os Estados Unidos. Então, a segunda tentativa de construção fracassou. Em 19 de fevereiro de 1878, é chamada a outra empreiteira norte-americana, cujo nome irei colocar aqui embaixo. E ela veio com cerca de 700 toneladas de carga, ou seja, para construir a ferrovia. Quando foi em 4 de julho de 1878, que é o dia da independência americana, uma locomotiva Baldwin, que era o nome da locomotiva, ela percorreu cerca de 3 quilômetros de extensão da ferrovia, sendo que algum tempo depois, esta mesma locomotiva, ela descarrilou em uma curva. Atualmente, essa locomotiva, conhecida como Coronel Church Máquina 12, ela encontra-se em exposição no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em maio de 1879, essa empresa norte-americana, ela já tinha feito o seguinte, que eu vou mostrar aí para vocês. 108 quilômetros de projeto definitivo locado, 40 quilômetros de faixa desmatada, 11 quilômetros de terraplanagem prontos, 9 pontilhões de madeira medindo 443 metros no total, porém, nenhum quilômetro de ferrovia. Em 9 de agosto de 1879, essa empreiteira americana encerrou suas atividades. E agora? Será que depois dessas 3 tentativas, a estrada de ferro Madeira-Mamoré finalizou? Acabou? Não teve mais nada? Em 1883, o Brasil retomou o interesse em construir a ferrovia. Por quê? Ele tinha interesse no atual estado do Acre, que antes pertencia à Bolívia. E a Bolívia ainda tinha interesse na ferrovia. Então, o acordo era do Brasil construir a ferrovia e a Bolívia entregar o atual estado do Acre ao Brasil. Então, isso foi feito. Foi aberta uma concorrência pública e quem ganhou foi o engenheiro Joaquim Catrambi, que eu vou colocar o nome aqui embaixo. Sendo que ele vendeu o contrato ao mega empresário norte-americano Percival Farquhar, que eu vou colocar o nome aqui embaixo e vou mostrar para vocês uma foto dele. Olha aí. No caso, na tentativa de evitar os insucessos anteriores, foi construída uma estrutura hospitalar no local. Foi construído em 1908 o Hospital Candelária, que eu vou mostrar uma foto aí para vocês. Esse hospital, ele foi referência em doença tropical na região. No auge da construção da ferrovia, eu posso falar para vocês que tinha cerca de 30 mil homens trabalhando na construção da ferrovia e de várias nacionalidades, brasileiros, indígenas, alemães, americanos, ingleses, alemães, portugueses, várias nacionalidades. E segundo o autor Manuel Rodrigues Ferreira, no livro A Ferrovia do Diabo, eles se comunicavam por meio do castelhano.
Claro, várias nacionalidades tinham que ter pelo menos uma linguagem comum, já que parecia uma torre de Babel, com muitos idiomas. Então, o idioma escolhido para eles se comunicarem entre si foi o castelhano, segundo o autor da obra que eu falei para vocês. Bem, em relação ao período do auge da construção, eu vou colocar aí para vocês algumas fotos para que vocês vejam fotos da época. Bem, agora vamos começar ao declínio. Após o auge, o declínio da construção da ferrovia. Como eu falei anteriormente, o objetivo principal da construção da ferrovia era escoar a borracha para o Atlântico. Em 1912, a borracha não era mais interessante, porque as seringueiras da Malásia estavam com preços mais atrativos, e a produção antiquada e a baixa produtividade do Brasil não estava dando mais interesse. Além disso, em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek, foi construída uma rodovia que liga Porto Velho a Cuiabá. Então, a ferrovia não tinha mais interesse. E aí, paralisaram-se as obras. Atualmente, existe um museu na cidade de Porto Velho que ela possui os objetos e pertences que fazem recordar aquele período áureo da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Além disso, ela tem 2 armazéns de carga e descarga e tem uma estação ferroviária, a Estação Porto Velho, que eu vou mostrar aí para vocês as imagens do museu. A imagem desse museu que faz recordar a época da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Vou colocar aí para vocês verem. Agora, eu trarei para vocês algumas curiosidades acerca da estrada de ferro Madeira-Mamoré. São elas: castigo terrível. Foi assim que um jovem trabalhador espanhol descreveu em seu diário a relação do homem com os mosquitos na floresta. Estima-se que no período da construção passaram por lá cerca de 30.000 trabalhadores de várias nacionalidades. O Tratado de Petrópolis era para construir uma ferrovia, iniciando-se no pequeno povoado de Santo Antônio. Ainda não existia Porto Velho. Como os navios não tinham como atracar em Santo Antônio devido às condições do rio, o desembarque foi transferido para um pequeno porto, nascendo assim Porto Velho, capital do estado de Rondônia. O idioma utilizado no complexo da estrada de ferro Madeira-Mamoré era o inglês e era administrado pelos americanos. O superintendente de Porto Velho, cargo equivalente a prefeito atualmente, não tinha autoridade sobre esse complexo, existindo uma rua, a Rua Divisória, que dividia o complexo da cidade. Atualmente é a Rua Presidente Dutra. Agora, vamos falar sobre porquê de Ferrovia da Morte ou Ferrovia do Diabo. Ferrovia da Morte, Ferrovia do Diabo. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, apesar de sua trajetória de reviravoltas e superações, ela ficou mais conhecida como Ferrovia da Morte, devido à quantidade de mortes durante a sua construção. Disse que a cada dormente assentado corresponde a uma morte. Durante a construção, cerca de 10.000 pessoas morreram, sendo 6.000 a partir da participação de Farquhar. Ou seja, a construção do Hospital Candelária não teve o sucesso que queriam. Eram várias pessoas, principalmente estrangeiros, numa selva desconhecida, repleta de doenças tropicais que o mundo não conhecia. Beriberi, pneumonia, impaludismo, sarampo. Além disso, tinha ataques de índios, onças, cobras e jacarés, que levou à morte muitos trabalhadores. Além disso, embarcações foram tragadas pelas correntezas. Houve desmoronamentos e inundações. Locomotivas foram sugadas na terra devido ao terreno
úmido e hostil, que também levou muitas pessoas, porque essas locomotivas elas vinham repletas de trabalhadores. Eu vou colocar aí para vocês algumas imagens que demonstram essas inundações e esse terreno hostil que desmoronava devido às correntezas, para que vocês vejam o quanto foi difícil a tentativa de construção da estrada de ferro Madeira Mamoré no meio da selva amazônica. Vejam aí as imagens. Trem fantasma. Eles eram obrigados a esperar certo tempo para irem para suas casas, devido à difícil localização do lugar em que eles trabalhavam. Eles precisavam, às vezes, esperar meses. Alguns morreram esperando. Outros, durante o caminho de volta, morreram quando as locomotivas foram tragadas pela correnteza, como eu já falei para vocês anteriormente, devido ao terreno úmido e hostil. Diz-se atualmente que pessoas escutam o apito do trem e veem a luz. Outras dizem ouvir gemidos, vozes de lamento, pedindo para voltar para suas casas. Há quem diga também que já viu pessoas com roupas antigas e sujas, entrando no trem parado com a cabeça baixa e chorando. Há também quem diga que já viu pessoas não querendo entrar no trem, porém, mãos esbranquiçadas os puxam para dentro. Eu vou trazer para vocês um relato que eu li no blog Noite Sinistra, e ele diz o seguinte: eu vi o trem fantasma, eu vi, no quilômetro 5,5 da estrada de ferro, uma noite, tipo assim, 7 horas da noite, garante Jesuá Johnson. A imagem nítida do trem não dava para ver porque era uma escuridão total, mas o farol bem próximo ao ponto da gente temer assim pela segurança. Bem, em relação à ferrovia em si, atualmente, tanto seus trilhos quanto algumas locomotivas, elas se encontram tomadas pelo mato. E essas locomotivas, obviamente, elas não andam mais nesses trilhos. Porém, durante a noite, a Maria Fumaça, ela continua ainda percorrendo e pegando seus trabalhadores numa viagem infinita em meio à floresta amazônica. Vocês já tinham escutado falar a respeito da estrada de ferro Madeira Mamoré? Eu posso dizer que eu já escutei falar muito, porque meu pai, ele é nascido em Porto Velho, então muitas coisas ele já tinha me contado a respeito da estrada de ferro, da Ferrovia do Diabo, como eu falei para vocês. Inclusive eu tive o privilégio de visitar o Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, lá em Porto Velho, e recomendo a todos que forem a Porto Velho que inclua no seu roteiro para visitar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e conhecer a sua história. Bem, se você quiser saber mais a respeito, eu vou mostrar para vocês aí 2 livros que tratam a respeito do tema da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Um desses livros já foi dito que é A Ferrovia do Diabo, de Manuel Rodrigues Ferreira, que é aquele que eu falei a respeito da linguagem, né, que é utilizado o castelhano, que eu falei lá na frente. O outro livro é Média Maria, de Márcio Souza, que também foi novelizado pela Rede Globo em 2005. Essa novela Média Maria, eu vou colocar aqui embaixo o link na descrição, que mostra a abertura da novela, cujo pano de fundo foi a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e foi uma novelização do livro de Márcio Souza, de mesmo nome, Média Maria.
Destaco ainda que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela foi enredo da Escola de Samba Grande Rio no ano de 1997, cujo nome era Madeira Mamoré, a volta dos que não foram lá no Guaporé. Vou colocar aqui embaixo o link com a música, com o enredo da Grande Rio, para vocês escutarem, porque o enredo ele narra um pouco a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Bem, terminamos mais um vídeo de mistério. E eu gostaria agora de deixar os meus agradecimentos às pessoas que contribuíram para com que essa pesquisa fosse feita. De início, eu agradeço ao meu pai, Raimundo José de Araújo Freitas, que é nascido em Porto Velho, e me ajudou nas pesquisas, principalmente a filtrar os assuntos, já que ele conhece bem a história. E também me permitiu que eu colocasse trechos do poema, que ele já escreveu já há algum tempo, que relatam muito bem a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, bem como o sentimento das pessoas de Rondônia acerca dessa ferrovia. Agradeço também ao blog Noite Sinistra, do Nando, que me permitiu com que eu retirasse alguns trechos para com que eu fizesse essa pesquisa, já que ele já tinha publicado, no caso, um texto a respeito da Ferrovia da Morte, a Ferrovia do Diabo. Destaco também um agradecimento ao colega de trabalho, Rafael Fernandes Alcântara, que me ajudou com algumas informações acerca da Ferrovia da Morte. Muito obrigado, pessoal! E aproveito o ensejo, se você gostou desse mistério que eu trouxe para vocês, que eu acredito que muitos desconheciam a história, dá um like para ajudar o canal. Se você quiser também, você pode compartilhar esse vídeo, porque você ajuda o canal. Se você quiser, você pode se inscrever aqui embaixo, porque vão vir outros mistérios por aí, além das outras playlists que já existem, uma de livros, uma de filmes e também outras de experiência sobrenatural. Então, pessoal, muito obrigado por assistir, beijo e até o próximo mistério.